Questão 3. Uma marca popular de refrigerante contém 6,5 gramas de dióxido de carbono, dissolvido em 1 litro da bebida. Se o dióxido de carbono em evaporação for armazenado em um cilindro a 1 atm e 20 graus Celsius, qual volume o gás ocupa? Considere que o gás se comporte como um gás ideal. Então, vamos lá. Eu tenho lá um copinho que tem refrigerante. Nesse copo, o meu refrigerante é o meu líquido. E esse líquido possui um volume de 1 litro. Mas ele me diz que esse refrigerante evapora ou contém um gás, que é o dióxido de carbono, que estão aqui, as bolinhas do meu refrigerante. E ele disse que a massa do dióxido de carbono é de 6,5 gramas, dissolvido em 1 litro de refrigerante. Ele me diz que quando esse gás, o dióxido de carbono, é colocado dentro de um recipiente que possui uma pressão de 1 atm e está a uma temperatura de 20 graus Celsius, qual vai ser o volume do gás e não do líquido? Repara, eu tenho pressão, eu tenho temperatura e se eu tenho a massa, eu posso encontrar o número de mols. Então, o que eu posso usar? PV igual a nRT. Por quê? Eu não tenho um gás em duas situações para eu usar a lei geral dos gases. Eu tenho um gás em uma única situação que está preso num recipiente. Ele tem essa pressão, essa temperatura. Daqui eu encontro o número de mols e ele me pede o volume. Então, se eu tenho um gás em uma única situação e ele me pede uma das informações do gás, o interessante é usar PV igual a nRT. Então, vamos lá. Pressão, 1 atm. Volume, é o que eu quero descobrir. Número de mols. Caramba, eu não tenho o número de mols, mas eu tenho a massa. E se você for lá no seu formulário, você vai encontrar a massa molar do dióxido de carbono. Então, eu lembro que número de mols é massa sobre massa molar. Substituo na fórmula massa sobre massa molar do dióxido de carbono vezes o R. Se a minha pressão está em atm, eu uso o R 0,082. Temperatura, tá em Celsius, mas eu sei que temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. 1 vezes V. Massa, 6,5. Massa molar. Aí é que estava o segredo da questão. Repara que lá no formulário ele não deu a massa molar do dióxido de carbono. Ele só deu a massa molar do carbono e da outra substância que é, peraí, deixa eu ver rapidinho. E do oxigênio. Então, se eu tenho dióxido de carbono, eu tenho que somar as massas molares desse cara, que vai ser 12 mais 32 vezes 0,82 vezes 20 mais 273, 293. O meu volume, isso aqui vai me dar 0,147 vezes 0,82 vezes 293. Eu vou ter que o meu volume vai ser 3,54 litros, ou se eu quiser passar para metros cúbicos, eu vou ter
3,54 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Qualquer uma das duas respostas estariam certas. Só que vocês iriam encontrar em litros, porque nós estamos usando ATM e 0,82, e aí eu passaria para metros cúbicos. Mas como ele não me pediu, qualquer uma das respostas estaria certa. Só cuidado com isso. No formulário, ele me deu a massa molar do carbono e do oxigênio. Nós estávamos falando do dióxido de carbono, que é a junção desses dois caras.